Eu espero que se encontrem todos bem e vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje. Então, nós estamos, para quem está a chegar agora e que não se tenha apercebido, nós estamos a fazer um ciclo de palestras já segunda-feira que visam dar a conhecer a obra Caminho, Verdade e Vida, que é uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Para quem não sabe, este livro oferece-nos uma série de mensagens que há quem considere, e são de facto verdadeiras pérolas de conhecimento para as vivências do dia-a-dia, que nos ajudam imenso no cotidiano e naquilo que vamos vivendo todos os dias. Então o tema sobre o qual vamos refletir hoje é, como já podemos perceber, esforço e oração. Esforço e oração. Mesmo a propósito, quem esteve cá na hora anterior, o tema era trabalho. Portanto, aqui vamos continuar a trabalhar e a orar agora. Então, são dois apoios fundamentais que proporcionam o equilíbrio e tornam firme cada passo desta nossa caminhada. Vigilantes e atentos, certamente tornamos-nos mais conscientes da nossa própria missão e dos nossos verdadeiros propósitos. Iria então, e acho que é importante, começar por ler o texto que vamos estudar nesta hora e em seguida, depois em conjunto, fazíamos então a breve reflexão. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, isto agora já é o comentário que Emmanuel faz, de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Neste particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida à multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no seu todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura de coração. Aquele que apenas se mantivesse na genuflexa estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como o livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado nos teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, esta é a mensagem. Começámos por um texto bíblico, Mateus, e depois uma breve explicação, um breve resumo que Emmanuel fez questão de nos mostrar. Então, contextualizando, este trecho da Bíblia surge logo após a narrativa da multiplicação dos peixes, seguida da caminhada sobre as águas do mar, acalmando a tempestade. Portanto, é aquele episódio em que Jesus caminha sobre as águas. A história conta como, logo após alimentar a multidão, Jesus enviou os discípulos de barco à outra margem no mar da Galileia e ficou para trás sozinho para orar. A noite caiu, o vento começou a ficar mais forte e o barco acabou por navegar à deriva no meio de uma tempestade em alto mar. Ele então acalmou a tempestade e, caminhando sobre as águas, entrou no barco, navegando com os seus discípulos e trazendo-os até à costa sãos e salvos. Podemos começar já pela primeira reflexão deste pequeno trecho, que é, no fundo, a passagem bíblica de Mateus.
E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Portanto, logo após saciar a fome da multidão, Jesus ordena aos seus discípulos que atravessem o mar. Enquanto isso, despede-se de todos e segue para o monte com o objetivo de orar sozinho. Há uma curiosidade. Pelo aquilo que eu conheço, embora a oração fosse uma prática diária de Jesus, como nós sabemos, no Evangelho segundo Mateus, há apenas 2 referências à oração de Jesus, que são este episódio aqui no Mar da Galileia, em que ele caminha sobre as águas e acalma a tempestade, e o outro no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus e os seus discípulos oram na noite anterior à crucificação. Portanto, o curioso é que nestas 2 referências a oração antecede sempre a uma grande prova, que muito provavelmente ele já sabia que seguia, não é? Porque ele, quando veio, já sabia qual era a sua missão e nunca se desprendeu dessa linha de orientação. Então, o primeiro ensinamento, ou a primeira reflexão que poderemos tirar daqui, é o reforço da fé. É bom participarmos do banquete e usufruir da multiplicação dos pães e dos peixes, porém não nos podemos esquecer de que muitas das vezes a verdadeira missão está na outra margem do lago. É preciso transportar para outras fronteiras. E para chegarmos até lá é necessário superar grandes provas, obstáculos que abalam por fragilidade da fé, da nossa fé, aquilo que já temos como verdade. Quantas vezes é que nós dizemos, eu acredito em Deus, mas na hora da aflição até perguntamos, Deus, porquê é que me abandonaste? Não é? Porquê é que não estás aqui? Portanto, acreditamos nele, mas ao mesmo tempo não confiamos e colocamos muitas vezes em dúvida. É necessário então ser vigilante e reforçar a fé diariamente. Por outro lado, também temos de ter a consciência de que pelo facto de navegarmos no tal barquinho dos discípulos, que estava sob a orientação de Jesus, não nos isenta da possibilidade de passarmos pelas tempestades da vida. É preciso muito mais. Para que seja possível vencer as tempestades da vida, não basta só acreditar. Devemos estar conscientes de que aos olhos do Divino tudo é possível. Ter sempre presente de que nunca, mas nunca estamos sozinhos. Portanto, tornar a nossa fé inabalável. Mesmo que as coisas estejam no seu ponto mais cruel, digamos assim, sabemos que vai haver um porto de abrigo, brevemente. Portanto, nós estamos aqui a falar de Jesus, não é? E neste episódio parece que encontramos aqui uma grande contradição, não é? Por um lado temos Jesus, o Mestre, que é o irmão mais velho, o que protege, o que ampara, mas que, por outro lado, envia os seus discípulos para alto mar, sabendo que viria uma tempestade e colocando-os em perigo e à prova completamente sozinhos. Temos também um Jesus, aquele que sempre está próximo, quando mais necessitamos, antevendo o perigo e salvaguardando-nos muitas das vezes dele, e então o preconizador de grandes multidões e antecedendo uma grande prova dolorosa, não só para os discípulos, mas também para a humanidade, não é? Ele pretende ficar só. É estranho, não é? Toda a gente está em perigo e ele, olha, pronto, parece que, olha, fiquem aí, que eu agora vou tratar da minha vida, vou ter a minha paz. É estranho, não é? Mas será que este isolamento que procurou assemelha-se àquele que vivenciamos quando surgem os tais grupos religiosos que falámos na mensagem e que Emmanuel referenciou, que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para se colocar em exclusividade dos serviços da oração? Acham que ele fazia isso? Ele dedicava-se só ao espaço dele, à oração dele e pronto, esperava o tal milagre? Não, já vamos ver que não. Mas obviamente que esses grupos trouxeram contribuições importantes e com verdadeiro reconhecimento na história, quer na espiritualidade, quer na filosofia. Mas neste sentido, Jesus é muito singular, porque traz consigo a postura de abraçar a todos e a tudo. O culminar desta postura, como nós vemos que ele é omnipresente e não falha, é a última cena da crucificação,
quando ele próprio pede perdão pelos que o crucificam, ou seja, pelo seu próprio inimigo, não é? É preciso ser-se grande para se ter uma postura deste tamanho, não é? Ao longo dos séculos vamos vivenciando a existência destes grupos ou destas ideologias que surgiram e continuam a surgir e que buscam apenas o isolamento do mundo com o pretexto de cultivar a virtude e a elevação. Ele cultivava, mas nunca deixou de trabalhar. Certo que um dos grandes exemplos de Jesus é justamente a importância da convivência em sociedade e a proximidade para com o outro. Fugindo a esta convivência, a possibilidade de reforçar a fraternidade, a amizade, o amor ao próximo, como a ti mesmo, o perdão na sua plenitude, serão certamente diminutas. Sem vínculos entre os demais e renegando a estes processos sociais, torna-se mais difícil de alcançar aquilo a que chamamos a verdadeira seiva da vida e a transformação para o que se considera elevado ou crístico. A vivência social em todas as dimensões da vida vai mostrar isso mesmo. O trabalho e a prece, ou oração, são duas características da atividade divina e não será necessário escolher apenas uma em prol da outra. É necessário que aprendamos a conciliar ambas. Mas voltemos à solitude de Jesus neste pequeno episódio. Ao afastamento das multidões que à primeira vista nos pode transparecer a uma sensação de abandono, que é estranho, como já tive a oportunidade de comentar. Mas, se pensarmos bem, é preciso ser-se verdade para ser verdadeiro. E então, quando os discípulos embarcam no mar, não antevendo a tempestade, mas Jesus já provavelmente não sabia o que ia acontecer a seguir. Portanto, eles não sabiam da tempestade, mas sabiam dos perigos, até porque o mar e tudo o que era desconhecido naquela altura simbolizava perigo, até coisas demoníacas, e portanto temos que nos colocar à época, não é? E então, mesmo assim, eles seguiram adiante, porque Jesus assim ordenou, que avançassem no mar da vida. No entanto, na hora da aflição, por medo, sucumbiram à fragilidade daquilo que ainda era a sua fé. Portanto, os discípulos eram aqueles que, para além da certeza de Jesus, sabiam que Jesus era o Salvador. Eles eram os mais próximos, eles eram aqueles que não tinham dúvidas. Mas mesmo assim, não sei se lembram da passagem, Pedro duvida que Jesus, seja mesmo Jesus a passar. Pensavam que era um tal monstro que apareceu no meio das ondas a passar, mas só quando Jesus fala para Pedro é que ele de facto fica sem dúvidas, não é? Portanto, até a fé dos discípulos, que parecia inabalável, era frágil. Portanto, foi necessário que Jesus se posicionasse para reforçar essa mesma fé, caminhando e acalmando as águas para que chegassem salvos e a bom porto, mostrando assim que a fé e o trabalho são a verdadeira cura para todos os medos e todos os males. Por outro lado, este distanciamento e esta multidão representam mais do que um acontecimento exterior. Será que nós não podemos também imaginar e conceber que esta multidão não é só física de pessoas, mas também de uma multidão de emoções e pensamentos? Temos que relembrar que tinha acontecido um episódio e estava toda a gente com uma verdadeira euforia. Por um lado, era o saciar da fome de uma multidão faminta, fome não só de alimentos, mas também, como podemos na altura, também fome de um Salvador, de alguém que trouxesse uma boa esperança. Mas estava toda a gente muito animada, que eu não sei se vocês se lembram, eles tinham acabado de atravessar o deserto e pronto, e estavam num local que estavam famintos. Portanto, e logo há esses 2 milagres da multiplicação dos pães e do peixe. Então, será que não podemos também imaginar e conceber esta multidão que não é só física de pessoas, mas também da multidão de emoções e pensamentos que precisamos de aprender, organizar e a deixar de lado em determinados momentos?
para assim permitirmos o encontro com a nossa essência, com o que realmente somos, com os nossos propósitos e com o que realmente é divino. Será que neste recolhimento era só das pessoas, não era também daquela euforia que estava a acontecer? Claro que sim. Tínhamos então acabado de vivenciar a tal euforia, do povo, digamos assim, e estávamos a comemorar o culminar da abundância, não é? E Jesus, neste contexto, prefere isolar-se e ficar só. Portanto, é um grande exemplo e revela também aqui a importância que devemos dar ao silêncio. Portanto, de nos recolhermos, de termos o nosso próprio tempo, não como sinal de solidão ou até de egoísmo, mas como sinal de construção de nós próprios. Investindo no autoconhecimento, na autoanálise, conhecemos-nos e conseguimos projetar e, sobretudo, melhorar o que vamos ser amanhã, ou o passo que vamos dar a seguir. Depois, nesta passagem, fala-nos também que subiu ao monte, mas ao monte, onde é que está esse monte? O que é esse monte? Será que é uma referência apenas ao monte físico, à montanha que Jesus subiu, ou será que traz também um sentido espiritual? Eu acho que vamos percebendo que sim, o sentido da elevação, do encontro com o eu maior, o distanciamento das multidões, o desprendimento das vivências que ocupam o dia, e ainda hoje isso acontece. Enfim, recolher-se num lugar isolado, preparar-se para se elevar ao que mais divino se possa encontrar. E na última parte ele diz, e chegada já à tarde estava ali só. Portanto, é preciso nós encontrarmos connosco próprios, estarmos em plena solitude e num verdadeiro encontro. Portanto, a tarde ainda nos dias de hoje é a ponte entre o dia e a noite, como é óbvio. Representa o fim do ciclo do dia, ou seja, da agitação do trabalho, não é? O fim do dia de trabalho, da correria com os filhos, das responsabilidades, das 1001 solicitações e distrações, não é? E o final da tarde dava ao início de um ciclo muito mais calmo, mais tranquilo, mais solitário, propenso à análise íntima e à conexão com a própria essência. É um momento de refletir onde já estamos bem e onde podemos melhorar. Eu penso que este é o verdadeiro convite desta mensagem. É permitir-nos a cada dia o encontro com nós próprios, refletindo sobre o que fomos, o que somos e o caminho que pretendemos trilhar e prosseguir nesta nossa missão de evoluir. Para chegarmos a este propósito é necessário, de facto, o tal distanciamento. O distanciamento das multidões físicas e emocionais, dos burburinhos que nos ocupam durante o dia, daquilo que nos distrai e que nos desvia para, enfim, antevermos e prepararmos o tal passo seguinte. É necessário ter a capacidade de nos encontrarmos connosco próprios num ato solitário, isolado e, sobretudo, íntimo, verdadeiro. Permitir-nos ao autoconhecimento, apresentar-nos a nós próprios com todas as nossas fraquezas, estabelecer um diálogo ou um monólogo verdadeiro e honesto, porque, atenção, isto é um passo muito importante. Eu julgo que se nós tivermos esta consciência e esta capacidade que não temos, vamos sair muito mais fortes e fortalecidos e chegados a este estado, mesmo sabendo das dificuldades e mesmo elas sendo um facto constante, sabemos que nada nos desvia daquilo que é a nossa missão. Eu acho que foi este o propósito de Jesus. Esforço e oração como exemplo para uma vida melhor. Jesus sempre teve a preocupação com a caridade, o trabalho. A caridade no seu sentido mais amplo e mais puro, não apenas no auxílio material, mas também na indulgência para com os que se equivocam, com os que tropeçam nas agruras do pecado, com o exemplo do perdão, do amparo, até mesmo aos inimigos e aos adversários. Esta é uma característica muito importante do Evangelho e muito própria daquilo que foi o Cristo, da vivência do exemplo de Jesus.
Mas ele também nunca se esqueceu e cultivou também a prece na sua altura celestial. Então, ele propôs justamente um equilíbrio, ou esta mensagem propõe justamente um equilíbrio. É o tal chamado caminho do meio, um caminho de conciliação entre estas duas características. Portanto, já vimos que sempre existiram aqueles grupos que se dedicavam ao isolamento e à elevação espiritual, renunciando todas as características e todas as vivências deste mundo onde nós nascemos, neste mundo terra, mas também existem aqueles que apenas estavam vocacionados para a ação, ou seja, aqueles que apenas trabalham, apenas para a realização das tarefas e que, por não cultivarem estes momentos de solitude, estes momentos de busca pelas fontes superiores, se exauriam e continuam a exaurir. Quantas vezes é que isto não nos acontece? Que nós queremos tanto fazer uma coisa e esquecemos quando não só de nos aproximarmos e de conversarmos com Deus sobre tudo o que nos está a acontecer, mas sobretudo de agradecer, porque agradecer também é uma forma de orar. Então, exatamente por esquecerem esta parte, muitos deles desanimavam-se, deixavam-se abater ou deixámos-nos abater e muitas das vezes desistimos de coisas tão importantes que podem mudar tanto a nossa vida e nós esquecemos-nos disto. Então Jesus indica que é necessário fundir estes dois propósitos num todo, numa unidade de trabalho. A nossa proposta de trabalho deve ter sempre meio-meio. Prece na sua altura celestial, a busca das fontes superiores, de onde vem a sustentação para tudo o que possamos fazer, ainda que nem todos acreditem. Não é? Toda a ação é propiciada pelos recursos que nos chegam do alto. E à medida que buscamos essa interação, ou seja, à medida que vamos tendo consciência disso, ampliamos totalmente as nossas possibilidades. Esta busca da subida aos montes, subir às esferas superiores, é apenas uma parte da sua vivência. Porque Jesus descia sempre aos vales. Se bem se lembram, há uma passagem, que eu agora não me lembro do nome, em que ele está com Jesus nos vales e depois, agora, feita a nossa tarefa, descemos aos vales, junto dos aflitos, onde o trabalho e a multidão nos espera. Portanto, ele sabia o que tinha que fazer. Então eu acho que era importante nós também trazermos e transportarmos esta dinâmica e este exemplo para o nosso dia-a-dia. Obviamente que é necessário ter momentos de convivência no trabalho, no lar, lazer, na rua, na atividade da caridade, mas também é necessário separar momentos do dia, tal como Jesus fazia, para buscarmos esses montes, momentos de comunhão à parte, em verdadeira solitude com o divino. Também há uma outra passagem que Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Portanto, quando te recolheres para a oração, entra no teu quarto, no teu aposento mais íntimo. Também na parábola das redes, em Mateus, quando os discípulos lançam as redes ao mar, não é? E chegados à terra, no final do dia de trabalho, começam a separar os bons dos maus peixes para depois partilharem com a multidão. Assim também nós podemos aceitar esta prática como uma boa prática diária, fazendo este retiro, nesta solitude, nesta oração, para que possamos separar os bons dos maus momentos que vivenciamos no nosso dia-a-dia e na nossa própria vida. Então, para finalizar, vamos lembrar que Jesus permaneceu sintonizado com as coisas do alto, embora estivesse na terra. A sua escolha em exemplificar o saber já construído acerca de Deus, da origem e destino ao aperfeiçoamento moral do homem e à participação através do trabalho, e não apenas
No dobrar dos joelhos, ou seja, na reza, na oração, Jesus aceitou essa missão em plenitude. Concretiza-se assim como o mestre perfeito, aquele que ensina exemplificando cada lição, e com simplicidade, humildade, zelo, paciência e sabedoria, partilha com os seus discípulos o seu conhecimento. O mestre que amava a todos, principalmente os aprendizes rudes, decaídos e de pouca fé, a todos aceitava e a todos acolhia. Com todos permanecia, reeducando-os ao exercício da vontade de Deus. Mas não se perdia no burburinho das tarefas do cotidiano, embora soubesse serem elas fundamentais. Jesus, ao fim de cada dia, recolhia-se ao refúgio de Deus para dar conta e refletir acerca do trabalho feito, agradecer-lhe o generoso apoio e buscar iluminação para as demandas do dia seguinte. Qualquer um de nós pode fazer isto. Certamente que este é a principal mensagem, é o maior ensino daquilo que foi o nosso Mestre. Ele testemunha a admiração e confiança no Pai, e que tudo dele provém e que a ele deve tornar. Então, também numa obra de Emmanuel, que se chama Ação é Serviço, Oração é Força. E como o exemplo máximo deste equilíbrio, Jesus convida-nos a fazer o mesmo. Portanto, eu acho que está aqui um bom exemplo e acho que devíamos ter todos consciência que todos os dias são bons dias para nós buscarmos aquele Deus que já existe dentro de nós, não é? Porque também foi dito que vós sois deuses. Deus está dentro de nós, não está fora. Portanto, isto é um convite para buscar aquilo que mais nobre já existe dentro de nós e é também uma motivação para trabalharmos, para nos tornarmos ainda melhor naquele Deus que vamos ser amanhã. E era esta a mensagem que eu tinha para vocês. Eu agradeço-vos imenso.